Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Avante Business Cast, o seu episódio aí que vai falar sobre empreendedorismo, marketing, gestão de pessoas, comercial e muito mais. Hoje no episódio nós temos um convidado muito especial, um cara que para mim é a minha referência máxima, ele ainda não sabe, mas é o meu mentor e está aqui conosco, ele que hoje é gerente da BBG Telecom e durante muitos anos atuou na gestão de operações de mais alto padrão e desempenho em Contact Center. E é com muito prazer hoje que eu anuncio para vocês, João Anastácio, meu amigo, muito obrigado por aceitar o meu convite, né, o nosso convite. E eu acho que assim como eu tenho muitas histórias com você, vai ser interessante aí para o nosso público saber um pouquinho mais sobre João. Então, sinta-se em casa. Rapaz, ó, antes de mais nada, eu sei que eu estou muito nervoso. Eu acho que sabe quando você vai para o seu primeiro emprego, é o seu primeiro dia, ou é a primeira vez que você está fazendo alguma coisa na vida? Uhum. É o que eu estou me sentindo aqui hoje, né? E assim, e muito honrado. Eu acho que eu tenho uma gratidão enorme para as pessoas com quem já trabalhei, com quem servi, né? E isso me deixa assim muito tocado, né? De saber que estar aqui e poder passar alguma coisa, principalmente dessa experiência esse tempo todo, né? Para mim é muito gratificante. Eu me sinto honrado aí, agradeço demais pelo convite. Aí a gente vai falar algumas histórias, algumas coisas. Vamos embora. Tá? São mais de 30 anos já, João, aí na área de operações, Contact Center. Olha, atendimento, só de atendimento são 25 anos. Né? E a gente comecei lá na BCP, antes de virar Claro, né? Sim. E comecei como atendente. E ali foi uma escolha interessante, né? Porque eu tinha saído do mercado de trabalho, que eu trabalhava na área de indústria ali e varejo, que era na Flashman Royal. Ela fechou. E eu fui para o mercado. E quando eu fui para o mercado, eu tinha 5 oportunidades de emprego, né? Gerente de um posto de gasolina, encarregado da Derby Imagem. Passei também num processo seletivo para ser o coordenador geral do Norte-Nordeste da Play Center, aquele de videogames que tem, de jogos que tem nos shoppings, entendeu? Passei também numa vaga muito interessante como encarregado geral na Riachuelo. Mas eu decidi ser atendente, cara. Foi uma escolha assim, eu não sei o que foi que tocou, que eu fui ser atendente. De lá, entrei nesse ramo aí de atendimento, foram 25 anos aí. 25 anos. Que você acompanha. E assim, é uma coisa que não para, né? Atendimento, cara, ele te suga, ele te puxa quase que 24 horas por dia. Né? E mexe muito com a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Eu lembro por muitas vezes de nós estarmos lá dividindo a operação. Em muitas oportunidades você fazia, tá, mas como é que tá o atendimento? Aí eu dizia, não, eu acho que tá. Não, mas não acha não. Vai lá ver, vai lá ouvir. E por muitas vezes você, como gerente da operação dentro daquele call center gigante, ia lá na posição de operador, colocava o fone de ouvido e ia lá atender o cliente que estava chegando ali para entender realmente a dor daquela pessoa, né? E a partir dali fazer os ajustes na operação. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa vivência sua ali no call center. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você ali na AEC, mas eu sei que você atuou no CSU, enfim, em outras grandes operações, né? Então fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho dessa história que você vivenciou dentro do call center. Olha, dentro de call center, quando a gente teve na BCP, né, que de repente ela transferiu, né, ela disse, nossa, terceirizou, começou aquela onda de terceirização ali na volta dos anos 2000, né, por ali, 2001, 2002, faz muito tempo, hein? Tem uns 24, 25 anos atrás. E aí, quando começou essa terceirização, a gente foi para a CSU. E na CSU foram 10 anos, né? E foi muito interessante, né? Porque, assim, eu comecei como supervisor lá, né? Quando a gente terceiro, eu já estava como supervisor na BCP, fui como supervisor para lá. Uhum. E de lá fui, né? Aí teve um desafio enorme, que era montar o planejamento. Não tinha planejamento praticamente aqui, inclusive em Pernambuco. E aí nós criamos uma célula de planejamento, né? Consegui reunir pessoas, assim, de um gabarito enorme, que hoje estão muito bem no mercado, né? Tem um cara que eu puder falar o nome dele aqui, pode, que, assim, fica à vontade. Para mim é uma referência quando a gente fala de planejamento, que chama-se Otávio. Né? Ele, para mim, é uma referência. E era um atendente, né? Ele era um atendente que eu trouxe para quando a gente fez a seleção. Hoje ele é diretor de uma empresa que olha tanto a parte de planejamento, como fez outras atividades lá nessa empresa, lá em Recife. E, cara, isso me deixa orgulhoso quando você faz um trabalho totalmente diferente ali, mas eu sempre senti a falta da operação, do atendimento, né? E aí depois eu fui convidado para ser coordenador de atendimento. E aí você gera alguma coisa, né, de expectativa, né, na sua vida e na vida das pessoas, principalmente do cliente. E você falou uma palavra aí que foi empatia, e a gente vai falar, tem um tópico aqui, quando a gente começa a falar de empatia, como é que a gente aprende isso, né? E às vezes a gente pensa muito o seguinte, olha, que a gente tem que ter empatia para tratar o próximo e principalmente para tratar o cliente. Mas tem uma coisa que vem antes disso, né? Que às vezes a gente esquece que isso é educação, tá? A empatia, ela está muito na tua educação, na forma que você trata, né?
Mas levando um pouco aí dessa trajetória aí, né, de atendimento, então, assim, tem tanto case, cara, assim, tem tanta coisa que já aconteceu, mas todos eles sempre foram pelo time que eu tinha, pelas pessoas que eu tinha, assim como você. Quer dizer, cara, era o prazer meu, é servir as pessoas, é servir. Então, assim, servir você, para mim, era fundamental, né? Porque você não consegue arrancar o melhor das pessoas e, para mim, esse é o grande desafio no gestor, ele conseguir extrair o melhor das pessoas para que essas pessoas sejam lá de alta performance, para que você transforme pessoas em times de alta performance, você precisa extrair o máximo delas, né? Então, esses desafios aí eram importantes. Então, foi uma trajetória grande, que às vezes, quando eu tento contar ela, eu às vezes esqueço que faltou uma parte, aí eu volto para contar essa parte, entendeu? Nossa, onde é que eu tô, né? Então, assim, foram 10 anos de CSU, né? Ali me tornei supervisor, me tornei coordenador. Peguei um desafio enorme, que foi ser gerente, foi ser gerente do produto da NET naquele tempo. Antigamente não era Claro, o grupo Claro, então era o produto da NET. E eu não sabia, NET não tinha muito aqui lá em Recife, né? Porque eu sou de Recife. Sim. E não tinha muito, né? O produto da NET lá. E com isso, o que é que acontece? Eu fiquei, cara, vou tomar conta, né? A NET, eram 30 posições de atendimento, né? E, poxa, eu estava olhando a operação da TIM naquele momento. Aí abracei. Eu não sei o que aconteceu, né? E o Otávio, ele foi influenciador nisso. Ele disse, cara, pega esse projeto, cara, o projeto está começando, vai ser um projeto bacana. Aí me ofereceram, né? Eu topei, entendeu? E aí a gente fez o que era 30 posições de atendimento, a gente transformou em quase 1.200 posições de atendimento em 2 prédios, né? Quando eu praticamente saí, né? Pedi demissão para poder ir para a IC, que foi um outro desafio da minha vida aí, onde a gente se encontra. Isso. E aí, nesse período lá de CSU, né? Olhando principalmente o produto da NET, né, com grandes desafios, com grandes mestres que eu tive, né? Tive parceiros assim dentro da NET que para mim que foram fantásticos, foi o Michel e o Luiz, 2 pessoas assim que eu levo para a vida, né? E tinha também no começo lá uma minha diretora, que era a Corina, e que me apoiava muito para isso, né? Sim. Só que com esse tempo que foi acontecendo, né, da gente passar e de ver, aí veio um desafio maior, né? Que foi uma operação da IC, olhar o produto da NET em Campina Grande, né? Eu disse, caramba, né? E assim, o pessoal da IC estava me convidando, eu ficava assim, relutando, sair de Pernambuco, sair de Recife. Foi a primeira vez, né, que saiu de Pernambuco, assim, a trabalho ou não? Foi a primeira vez que eu tinha saído assim, ó, sair e vou morar em outro estado para trabalho. Foi a primeira vez mesmo, né? E fui, né? E ali, gente, foi um desafio, assim, foi uma coisa muito, muito ímpar, entendeu? E teve alguns desafios, cara, que eu acho interessante de a gente contar, que um deles foi dentro da CSU, que a gente tinha um carnaval, todo mundo sabe como é o carnaval em Recife. Sim. Né? Galo da Madrugada. O frevo. E o prédio da CSU é na esquina do Galo. E a gente, uma semana antes, tem um bloco, né, que é o da como é que eu posso dizer, aquele bloco das Virgens de Olinda, que é muito forte. E a minha operação tinha dado 3,2 de absenteísmo. Eu achei fantástico, sabe? Porque o próximo coordenador só tinha dado 15. Então, assim, e eu fui falar isso com a minha diretora. Quando eu falei com ela, naquele tempo, né, ela chegou para mim e disse, isso é fácil fazer, eu quero você fazer isso no Galo. E aí, cara, é onde você fala sobre empatia, né? E eu disse, eu vou fazer uma coisa melhor no Galo, cara, eu tenho que fazer um número melhor no Galo, né? Como é que eu vou fazer? Cara, é na esquina do Galo. O prédio, as pessoas vão, para chegarem até o prédio, é quase 3 quilômetros de distância. Vão passar pela muvuca, né? Como é que as pessoas vão vir andando para isso aqui, né? E eu disse, caramba, o que é que a gente vai fazer aqui, né? Aí eu fiz uma coisa inusitada, né? Eu fui para a operação, né? Eu não sei por que deu isso na minha cabeça. Eu cheguei na operação para todo mundo o seguinte, gente, é o seguinte, amanhã tá liberado o horário para vocês. A pessoa, como assim, João? Aí os supervisores vieram me procurar, eu falei, gente, libera. A hora que chegar, chegou. Cara, como assim a hora que chegar, chegou? Disse, deixa chegar. Porque o cara de 6 horas, se ele se atrasar, ele vai chegar de 8. Mas o cara de 8, se saiu mais cedo, ele pode chegar de 6. Eu acho que isso vai dar certo. E, cara, para minha surpresa, a gente teve 0% de falta. E eu cheguei na operação, era 5h30 da manhã, para acompanhar todo mundo que estava chegando. E eu ficava na porta agradecendo as pessoas, né, ali e tal, ia chegando. E eu via as gestantes chegando e olhando para mim, cara. E teve 2 gestantes que chegou, olhou para mim, ela fez, João, só tu para fazer eu andar 1,5 km para chegar até aqui. Então, isso faz uma diferença. E eu fui receber todos eles na porta. E eu não fui porque tinha um manual para isso, porque tinha algo dizendo isso. É porque de respeito, é uma forma de, cara, o que essas pessoas estão fazendo? Então, assim, isso que realmente tocava, isso é o que fazia assim, mexer e dizer assim, cara, isso vale a pena, né? E aí você teve, quando foi, eu passei 4 dias sendo auditado
pelo planejamento, para verificar se realmente pegaram a catraca, pegaram o ponto, para saber se realmente as pessoas estavam ali, se tinha alguma coisa, porque ninguém acreditava de você ter 0% no dia do galo da madrugada, 0% de absenteísmo. Então, acho que Deus me ajuda muito, sabe? Assim, as pessoas, quando falam as coisas, não tem uma fórmula, né? O que tem é, acho que Deus, e a gente vai tocando, vendo as pessoas como pessoas, e é o que vai acontecendo. Mas assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que liderança é importante, mas algumas lideranças eu acredito que elas até possam ser desenvolvidas, algumas competências, né? Mas eu acredito, você falou em Deus, eu acredito muito em Deus, e Deus tem os seus escolhidos, cara, que não é possível. Porque, assim, a forma com que você envolve a operação, e eu presenciei isso durante alguns anos, né? Então, a forma que você envolve a operação, nós estávamos conversando aqui no off, né, falando, você fez uma publicação em menos de 2, 3 horas, tinha mais de 80 comentários, é o top, é o cara, é o fera, é o gerente, eu disse, bicho. Eu não sei, olha, juro a você, se uma pessoa só fizer um comentário, pode ter certeza, eu estou falando isso de coração. Se uma pessoa fizer um comentário, fizer um elogio, para mim é o suficiente. Se não tiver nenhum, eu fico pensativo. Porque, para mim, quando a gente fala de liderança, quando alguém pergunta para mim assim, o que é ser líder? Eu só tenho uma expressão. Tem vários conceitos, se você entrar na internet e perguntar o que é ser líder. Vai dizer muita coisa, mas para mim, eu aprendi uma só. Ser líder é você olhar para trás e saber quantas pessoas estão te seguindo. Se tem alguém te seguindo, é porque tua liderança está valendo a pena. Sim. Então, assim, eu fico muito assim, ó, teve uma pessoa que deu uma curtida, cara, para mim já é suficiente. Se alguém faz um comentário, para mim é suficiente. E, de repente, eu vejo comentários ali que eu tô te falando com toda sinceridade. Ontem, quando eu estava respondendo alguns, meus olhos enchem de lágrimas, entendeu? Que, assim, eu fico muito emocionado. Eu estou emocionado aqui agora. Sim. Porque, assim, por que essas pessoas dizem isso, né? O que realmente eu fiz? E, de repente, eu falei assim, cara, eu acho que eu fiz tão pouco para elas, entendeu? Que eu fico, caramba, será que é isso mesmo? Né? Então, assim, isso me deixa muito orgulhoso, isso me deixa, assim, feliz, saber, assim, cara, eu acho que eu estou no caminho certo. Toda vez que eu recebo um elogio desse, eu penso, cara, eu acho que estou no caminho certo. Por exemplo, se uma pessoa estiver assistindo agora, eu vou dizer, gente, é muito bom. Aí eu vi que algumas pessoas pensam, João, não começou ainda, né? Sim. Então, assim, se uma pessoa está assistindo, eu digo, cara, eu fico muito feliz, porque, assim, já é o suficiente, né? Se ninguém, eu fico olhando, caramba, ninguém olhou, ninguém viu, né? Então, assim, isso para mim é suficiente na vida. Sim. Então, E aí eu estava te falando sobre quando você falou de empatia. Sim. Ó, tu vai perguntando, porque às vezes... Não, tranquilo, fica à vontade, tá em casa. E quando fala de empatia, eu estava falando ontem pro pessoal o seguinte, né? O pessoal comentando e eu dizendo lá na BBG, né? Que é a empresa que eu trabalho, assim, que eu tenho uma paixão enorme, não só pela empresa, mas pelas pessoas que estão lá, entendeu? Pelo time que está lá. Né? E antes de mais nada, só dizer, né, que hoje é aniversário do meu irmão, né, Juarez, baiano, que a gente conhece. Então, parabéns a ele. Parabéns, meu amigo Juarez. Que Deus abençoe ele cada vez mais, né? Meu filho também, não sei se ele está participando. Eu disse a ele, Sara, se eu souber que você está participando, isso aí vai me fazer chorar. Tá? Se ele entrar, ele já me pediu o link já 3 vezes, ele está na Bolívia, né? Sim, sim, sim. E é o meu maior amor hoje na vida é ele. Mas aí, cara, quando a gente estava falando ontem, eu estava falando com o pessoal sobre empatia, eu disse, eu vou levar uma coisa sobre empatia que eu quero que vocês prestem atenção lá. Que é o seguinte, cara, às vezes a gente pensa e a gente vê liderança, vê empatia e a gente vê, como eu falei para você sobre, às vezes, a educação. Vou te dar um exemplo muito prático disso. Quando a gente está na rua e encontra alguém que pede uma esmola, pede alguma coisa para você e você tem uma nota de R$100 no bolso, geralmente as pessoas dizem, eu não tenho. Isso. E segue. Mas se você perceber direito, você tem. Eu digo assim, ó, em vez de você dizer que não tem, diga que não pode dar. Isso é empatia. Porque na hora que você diz que você não tem, mas você tem. Ah, mas eu só tenho R$100. Cara, você pode trocar ali, você pode fazer qualquer coisa. Ah, mas eu vou andar não sei quantos metros para trocar um dinheiro para poder dar. Ah, cara, eu só estou dizendo a você que você tem. Você talvez não possa. Você talvez não pode. Então, assim, é melhor dizer não posso. Quando você começa a tratar isso, internamente você começa a tratar a empatia. Porque a empatia ela não só pode ser somente você achar que se coloca no lugar do outro. Porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Não tem como você se colocar no lugar do outro. Por mais que você queira. Se acontecer alguma coisa, como, por exemplo, eu tirei na Mega Sena da virada, você não consegue se colocar no meu lugar. Você consegue imaginar como eu estou. Mas assim, cara, João está feliz, não está com esse dinheiro todo. Né? E, nossa, mas ele está muito feliz. Mas ele vai gastar com o que esse dinheiro? Eu ia gastar de um jeito, ele vai gastar de outro. Uhum. E se você perdeu alguém da família, como é que você consegue se colocar no lugar daquela pessoa? Isso. Porque se você perdeu a pessoa, poxa, eu hoje vou estar triste, mas aquela pessoa que perdeu, ela pode estar uma semana, e amanhã você já está mais triste, ou talvez algumas horas você já está ou indo para alguma festa, ou você passou uma mensagem para a pessoa,
E, de repente, você não está naquela situação ali. Então, assim, você não consegue. Então, assim, a empatia ela tem muito mais tentar entender como aquela pessoa está se sentindo. E aí, essa da esmola que eu falo, de você dar, eu acho que é um dos maiores exemplos que você começa a tratar a empatia. É quando você começa a dizer o seguinte, cara, eu não posso dar agora, entendeu? E porque é mais fácil, porque na hora que você diz que não, você não está sendo empático ali. Mas quando você vai falar com o cliente, você tem que ser empático. Então, assim, você começa a ter como se fosse 2 perfis, 2 capas. Agora eu uso essa capa aqui, agora eu uso essa. E isso é um exercício muito bacana, entendeu? Entendi. Bom, uma coisa que eu queria também tocar no assunto, João, contigo, era que assim, você sempre liderou operações de alto desempenho, mas ao mesmo tempo que era alto desempenho, era alta pressão, né? Então, assim, busca por resultado incessante e tudo mais. Só que eu, por exemplo, por experiência própria, nunca passei por uma situação onde você tem extrapolado comigo ou com qualquer pessoa da equipe, muito pelo contrário, sempre conduziu de forma muito segura, muito serena, e mesmo nos momentos em que houveram mais dificuldade, você conseguiu contornar a situação. E aí, a pergunta que eu tenho é assim, como é que funciona a cabeça de um gestor de uma operação de alto desempenho? Porque assim, cara, eu falo para você, às vezes eu falo por experiência pessoal minha, hoje ainda, por exemplo, liderando equipes no comercial, no marketing, por onde eu tenho passado, e assim, não é fácil. Essa questão de que todo mundo fala no mercado, você tem que ser o filtro da tua operação. Nem sempre você consegue ser o filtro, né? E como é que a gente prepara nosso psicológico, nossa mente, quanto líder, quanto gestor, para poder exatamente conduzir a equipe no caminho de águas tranquilas, mesmo em mares turbulentos, né? Então, como é que funciona? Como é que a gente se prepara para isso? Olha, não existe uma fórmula secreta, nem existe nada, assim, um processo, né? E hoje se fala tanto em processo, né? De você seguir, olha, cara, viva o processo. Sim. Entendeu? Mas não existe, tá? O que existe primeiro, é como você vai formar teu time. Esse é o primeiro segredo, tá? É como você forma ele, né? Como eu disse a você, né? Eu tinha um time começou com 30 posições de atendimento, passou para 1.100. Quando você passa para 1.100, você tem quase 1.700 pessoas ali. Sim. E eu fui para um desafio que é interessante, que foi esse para IC, né? E deixei grandes amigos lá. Nossa, eu tenho uma paixão enorme, né? Acho que por onde eu passo, eu consigo deixar alguns legados. Sim, com certeza. Paixões, entendeu? Então, assim, pessoas assim que eu olho assim, cara, que olho como referência, né? Como Gabriel Kossic. Eu podia falar que eu podia esquecer até de um nome, mas, cara, assim, o Gabriel Kossic, cara, que me ajudou muito, muito, cara, esse cara, né? O Josué Wellington, que foi um par que a gente tinha divergência que fazia, cara, a gente crescia por causa da divergência e hoje a gente tem uma amizade muito bacana, né? O Michel, que era um cara que, assim, que tratava, que era cliente, que ajudava nisso, né? Um diretor que nós tínhamos lá, que era o Celso Mateus, que, cara, que, assim, ele me deu muita autonomia. E isso, sim, faz a diferença. A autonomia, ele disse assim, olha, eu quero isso, né? Então, assim, a gente tinha uma frase, né, que uma vez eu disse para ele, que era... E quando ele cobrava de imediato uma coisa, eu fiz, olha, Celso, é o seguinte, ó, a gente planta, você não vê, você nunca vai conseguir tirar suco de uma fruta se antes você não pegar, jogar a semente no chão, ela vai para baixo, ela vai para a areia, vai subir, vai gerar aquele caule, vai gerar aquelas folhas, vai vir um fruto e dali, cara, a gente vai tomar suco e aí a gente vai tomar suco à vontade. E ele, cara, até hoje, ele falou até ontem, né, no grupo lá, ele falando lá, né, e falando sobre esse negócio do suco, né, e eu disse, cara, a gente aprendeu muita coisa com isso, né, e ele se tornou uma referência dentro da empresa, né, hoje ele é vice-presidente da empresa. Então, assim, o que a gente vê sobre a complexidade e transformar, eu tinha um cara lá dentro, que ele era um cliente, o Carlos Alexandre, que esse cara dava muito apoio, esse cara é diferenciado no mercado. E a gente fazia entender que ele gostava muito de saber como é que as pessoas estão se sentindo. Uhum. Antes da gente ver resultado, ele perguntava muito. Ele era cliente. Ele perguntava como é que as pessoas estão se sentindo. Então, quando você olha as pessoas como pessoas, você consegue mudar isso. Sair um pouco da tua mesa, sair um pouco de olhar relatórios, sair um pouco de você olhar e-mail e primeiro ir nas pessoas. Porque você, um bom gestor, ele gere pessoas e as pessoas te dão resultado. Você não gere resultados. E aí fazer com que essas pessoas consigam alcançar o máximo. Então, isso é a diferença, essa complexidade, se você tirar um pouco ela e começar a enxergar cada um, quando você desce e conversa com eles, isso começa a mudar. Na IC em Campina Grande, eu olhava 2.250 atendentes, cheguei a olhar. Né? Então, como é que você olha 2.250 atendentes, 128 supervisores e 10 coordenadores? Né? E quando a gente levava o time, que a gente, lá em BH tinha um evento, dentro da IC, né? Trabalhei,
E quando chamava o time, que Celso chamava o time dele, né? Assim, vem aqui no palco, aqui meu time. Aí eu e o Gabriel Kossic, no começo. Então, assim, as pessoas olhavam e riam, porque assim, como é que só essas duas pessoas olhavam isso tudo? E, cara, e assim, era muita sintonia e olhar as pessoas. E quando o time vê isso em você, eles fazem a mesma coisa. E aí ele vai buscar nos liderados. Cantaram uma vez para mim, parabéns para mim, cara. Tinha mais de 1.300 pessoas, mais de 1.200 pessoas cantando parabéns para mim. E depois que cantou, cara, no mezanino, o que é que eu fiz? Eu desci para apertar a mão de cada um. Cara, eu passei 2 horas para terminar de apertar a mão de cada um. Essa é a diferença que faz. Porque assim, se todos cantaram para mim, eu podia acenar de lá, agradecer. Mas, cara, é cada pessoa. Isso é o que muda. É isso que quando deixa de ser complexo. Quando você olha e faz com que o todo funcione. Aí o todo vai funcionando, porque você vai vendo uma equipe que vai agindo com outra, que vai agindo com outra. E, de repente, você está ali inserido num meio e que você diz assim, olha, nós queremos esse resultado. E você mostra para as pessoas. E, cara, um grande segredo não esconda do seu time as coisas que tem que fazer. Para onde a empresa tem que ir. Para onde vai. O Bruno, que é o CEO da empresa onde eu estou hoje, ele fala muito isso. Quando ele dá um recado, ele faz, cara, qual a importância disso aqui? Não vai ter importância se isso não chegar lá embaixo na base. E toda vez que eu termino uma reunião com ele, que ele termina uma apresentação, a primeira coisa que eu faço é reunir todo o time e apresentar para eles o que foi que aconteceu. E engraçado, eu acho que não sei se você chegou a participar disso, mas quando eu estava aqui já na IC de João Pessoa, o que é que eu fazia? Tinha algumas reuniões que eram estratégicas, mas eu sabia que não tinha ali nada que ia ser tratado como muito confidencial. O que é que eu fazia? Era o presidente, às vezes, apresentando, falando, e o time de supervisores tudo sentado embaixo, no chão, escondido, e vendo a apresentação, e vendo o recado direto. Então, eu quebrava cotovelo com isso. Cara, não é só meu recado. Então, o time sabia o que tinha acontecido. Não era a mensagem eu receber e, de repente, eu não passar para o time. Né? Eu já fiz algumas transmissões ao vivo, quer dizer, tem um Mete Caminhos que estava lá acontecendo em BH, e eu começava a fazer ao vivo para o pessoal e dizer, gente, senta aí que eu vou passar para vocês. Então, eles ouviam um recado direto. Então, isso engaja o time e faz a diferença. Eu acho que a diferença está muito nisso, de como você trata as pessoas. E aí, depois, você vai buscar a mexer nos números, entendeu? Aí fica mais fácil a coisa acontecer. Eu acho que o segredo é esse. Maravilha. E olha, você que está pensando que o que ele está falando é conversa, não é não. Eu me lembro muito bem na IC ali, em Mangabeira, o João lá em cima do mezanino, e aí a nossa operação não estava com um resultado naquele dia tão bom. Aí o João chegava, chamava o corpo de supervisores, aí subia todo mundo na salinha dele, era vidro, né? Transparente, já para ver o outro lado. Aí ele se levantava assim, aí olhava e fazia assim. Aquele operador ali tá pulando ligação, aquele ali tá fazendo tal coisa. E assim, sem ver tela, sem ver nada, né? E é verdade. Só pelo comportamento. Só pelo comportamento. Você já começava a perceber, ó, ali tá pulando ligação, aquele tá segurando o cliente na linha, aquela dali tá conversando, tá aumentando o TMA. Só em olhar do mezanino, ele já dava um raio-x de como é que tava a operação, né? Isso por esse tato que você acabou de falar, de ir lá, cumprimentar, de falar, de sentir a operação como ela vive, acaba desenvolvendo esse relacionamento, né? Cara, João Pessoa, assim que cheguei, né, em João Pessoa, foi interessante, né? Porque assim, eu cheguei para terminar uma operação, que era uma operação da Claro, que estava acontecendo no JP1. Isso. Era para eu encerrar aquela operação ia encerrar e as pessoas iam migrar para uma operação de um outro produto, né, que era da Oi. Cara, quando eu cheguei, que eu vi as pessoas ali, entendeu? E as pessoas não sabiam de nada. E você vendo as pessoas trabalhando ali, eu disse, cara, vou chegar aqui, vou encerrar isso aqui, né? E assim, era um negócio de 3 meses para encerrar. Isso. E eu disse, caramba, o que é que a gente vai fazer? Aí, o que é que eu fiz, né? Aí chegou um supervisor, né? Ele tinha acabado de ser promovido, o Wagner. Sim. Né? Wagner, se vai assistir, meu amigo, um abraço, viu? Eu inclusive, a sair daqui, eu vou para casa dele, né? Tá Olha com 3 aí. filhinhos, eu vou lá visitar os filhos dele, entendeu? Já me convidou. Show. Né? Vai ele, a Evelyn e o Gabriel. Sim. Né? Conhece, né? Conheço. E, cara, o que é que acontece? O Wagner chegou com mais de 25 folhas para mim, 3 dias de trabalho, ele chegou com mais de 25 folhas de advertência para mim. Aí eu perguntei para ele o que era aquilo, né? Ele disse, cara, advertência, as pessoas estão fazendo coisa errada assim. Eu fiz, olha, veja bem, se você for dar essa advertência para o teu pessoal, você não vai ter mais moral. A moral vai estar em cima da advertência, a força vai estar em cima do papel, não em cima de você. As pessoas vão começar a respeitar o papel, não vão começar a respeitar você como líder. Mas, João, as pessoas vão encerrar, eu fiz, não, você vai chamar cada um, cara, e vai mostrar o que essa pessoa fez de errado, e vai dizer aí, olha, cara, tá aqui a tua advertência, tá vendo? Agora, se a partir de hoje tu mudar, cara, eu rasgo isso aqui. Essa advertência é sua, ela não é minha, tá? Eu só fiz imprimir, mas o ato foi seu. E aí, o que é que você me diz? Aí ele foi fazer, né? E assim, a princípio ele foi fazer um pouco contra, porque ele aprendeu um método diferente, né?
E aí tinha que mudar esse mindset dele, tinha que mudar a mentalidade dele para isso. Porque, cara, se você for gerir as pessoas o tempo todo assim, cara, você vai ter um problema enorme. Sim. Então, assim, a gente olhar isso e o que é que eu fiz? Eu peguei todos os supervisores, levei para a sala e eu disse que a operação ia encerrar. Quando o pessoal começou a ficar gente, não adianta chorar, não. Se for chorar, a gente faz o seguinte, eu seguro na mão de vocês, a gente começa a chorar junto. E eu sei chorar, a gente vai chorar aqui, vai passar o dia todo chorando. A gente só tem uma saída. A gente pode trabalhar aqui muito, fazer um resultado aqui e vamos colocar uma interrogação das pessoas que querem encerrar essa operação. E uma operação que era para ser encerrada em 3 meses, passou 1 ano e 6 meses lá. 1 ano e 6 meses. Depois eu saí, fui ver uma outra operação e ela continuou. E expandiu, né? Porque expandiu, ela chegou... Eu entrei, por exemplo, na época que contratou 900 pessoas, se eu não me engano, para o Combo Multi da Claro, né? A Claro cresceu e o que é que fizeram? Só, olha, vamos transferir a retenção da Claro que estava aqui, eu acho que era para uma cidade de Arapiraca, né? Transferiu. Nossa, a Claro descobriu isso. Não, porque o resto... Volta a operação, porque o resultado... Então, assim, olha uma operação que ia acabar. E aí o Guilherme, né, que é um dos sócios de lá da empresa, ele me procurou para falar, cara, que assim, ó, estava para chegar uma operação da Viva, ia chegar uma outra coisa e tal. E ele me procurou, João, cara, como é que a gente vai dar esse recado para a operação? Se vai acabar? Eu disse, ó, ô, Guilherme, todo mundo aqui já sabe que a operação vai acabar. Ele, como assim? Já avisei. Todos aqui são cientes. Operador, todo mundo sabe. E eles trabalham assim nessa calma. Eu disse, olha, eles trabalham porque eles sabem o que tem que fazer. E eles fazem isso. E ele ficou muito surpreso nesse dia que ele teve lá no JP1, por saber o seguinte, ele foi para dar um recado e não precisou dar o recado. E disse, cara, ele mudou totalmente o discurso dele, porque assim, a operação sabia que podia acabar a qualquer momento e que eles estavam prontos para qualquer coisa. E isso foi o que funcionou, né? E isso é que faz dar certo, né, no mercado da gente de trabalho. É olhar as pessoas de uma forma totalmente diferente. E aí, quando as pessoas estão inseridas no propósito, a coisa chega. E o que acontece? Dava resultado, a operação depois se transformou, eu acho que chegou a Oi, chegou outras. Isso. E a operação não acabou naquele momento, entendeu? Então, assim, eu terminei saindo da empresa e a operação não tinha ficado. Isso. Né? Então, isso mostra um pouco do que como se trata o time. Como é que você faz? E aí, onde você transforma as pessoas em um time de alta performance? Eu me lembro muito bem de... Na operação, acho que era JP1. Era o de Mangabeira? JP1 era de Mangabeira. Pronto. Eu lembro com a gente na operação JP1 e o pessoal da manutenção desmontando as PAs e carregando o caminhão. Nossa, ele foi triste. E o pessoal trabalhando como se não fosse nada. Não houvesse nada, entendeu? Outra, exatamente. Entendeu? E, cara, como se não houvesse nada. Então, assim, isso impactou. Agora, olha como é importante. O João citou esse exemplo aqui agora do Wagner, né? Sim. E eu não sei se o João vai lembrar, mas eu passei por uma situação exatamente parecida, só que o conselho dele só veio depois. Porque eu tinha acabado de ser promovido, né? Já estava na operação da Oi. E aí o pessoal da célula antifraude começou a notificar muitos operadores que estavam adentrando na empresa com a vestimenta inadequada. E aí o coordenador da nossa operação na época chamou os supervisores para saber por que não estava sendo tomada nenhuma atitude. E aí disse, por que a gente recebe todas as notificações, nenhum supervisor se movimentou, seja em feedback formal ou seguir com a escala pedagógica, e a única equipe que está seguindo sanção é a do Anderson. Eu não estou entendendo. Aí ficou aquela coisa, todo mundo assim, sem saber o que falar. E aí eu lembro que ele falou, todo mundo ficou calado. Beleza, vocês não vão falar nada não? Anderson, imprima todas as advertências, entre em todas as equipes e aplique. Aí eu me senti um pombo, né? Estufei o peito aqui, ó. Eu digo, vamos pra dentro. Aí, cara minha mesa, ó, de sanções disciplinar... E aí eu ia chamando na operação, as pessoas já começaram a, tipo, olha, vai ser demitido, tal, não sei o quê. E não era, as pessoas iam na minha mesa e saíam com uma medida. E aí depois eu disse, cara, João, eu acho que eu fiz besteira, irmão. E João já estava em outra operação, né? Não estava na nossa mais. Mas ainda assim eu fui lá e a gente conversou e o que você falou para mim foi exatamente o que você falou pro Wagner, né? E aí, só que eu tive que sofrer as consequências da ação. Não tinha mais o que fazer. A gente até brincava de zero, faixa branca, né? Eu fui faixa branca naquela época. Exatamente. O cara falava muito, cara, de ser faixa branca, entendeu? É isso, meu amigo. Mas aí, assim, ó, a gente tá indo agora para um cenário que já é natural, já está sendo implementado. A nossa empresa aqui, por exemplo, a Zenit, já utiliza muito disso hoje, que é essa era da inteligência artificial. E aí... eu queria ouvir de você, que sempre foi um cara muito do contato pessoal, né? Então, assim, como que a IA tem impactado
a gestão de pessoas, né? Eu sei que muitas pessoas, principalmente as pessoas que fazem parte ali do operacional, sentem bastante receio, tem muita dúvida ainda se a IA veio para ser uma aliada, se ela veio ocupar posições. E eu acho que para muita gente que te acompanha, quer ouvir tua opinião em relação a isso, né? Nas operações por onde você tem passado, hoje na BBG, como é que está sendo essa tua relação nas tuas equipes com essa adentrada aí da inteligência artificial hoje tão presente aí em todas as operações de ponta a ponta? Olha, primeiro a gente tem que entender o seguinte, cara, a tecnologia, ela vem para ajudar, a gente tem que saber como é que a gente vai utilizar ela a nosso favor, né? Se as pessoas colocarem na cabeça que ela vai vir para substituir as pessoas, ela vai substituir. Se você disser todo dia que você vai ficar doente, você fica doente. Sim. Né? Ou então você vai arrumar a doença. Você não está doente, mas para todo mundo você vai dizer que está doente. E você termina ficando doente com isso. E, então, assim, olha, quando a gente olha a inteligência artificial, que hoje está assim, num avanço exponencial e está quase sem limite, né? Eu vi uma reportagem que eu estava acompanhando aí sobre cara, que está assim, de acabar com o luto. Cara, então, assim, é você criando um personagem ali, que é você mesmo, que vai falar com você, que vai criar situações, que vai ser o eu falando com eu. Então, Sim. assim, e, cara, interagindo. Eu vi essa reportagem, acho que saiu no Fantástico, né? E das pessoas fazendo, então, com as pessoas que morreram. Para todo dia você ligar ali a TV e estar falando, e a pessoa perguntando, né, como é que você está, se você dormiu bem e tal, se foi uma mãe, se foi um pai ali. Então, assim, como é que você vai usar isso a teu favor? Se você vai usar isso a favor e você acha que isso vai ser interessante, cara, você muda a vida. E você se muda com isso. E não vai ser uma coisa interessante. Porque, assim, cara, o luto, ele veio, cara, porque ele vai te deixar grande, cara. Sim. Faz parte disso. É você ir, é você ter seu filho que vai ficar, porque aconteceu com nossos avós, bisavós e por aí vai. Mas como é que você vai usar isso, né? Dentro do mercado de trabalho, como é que a gente usa? A gente tem que usar isso a favor da gente. A gente tem que usar isso como um apoio de como é que eu posso performar melhor com a ajuda disso, aonde eu não posso alcançar, o que eu possa demorar muito para alcançar. Seja com cálculo, seja com análise, seja com situações em que essa possa me mostrar para que eu possa tomar uma decisão. Sim. Lógico que a gente sabe que algumas áreas vão ser impactadas com inteligência artificial, com a tecnologia, aliás, já foram impactadas, né? Você olha para a caixa de banco, antigamente, e você entrava no banco, tinha 70 caixas, hoje você só tem no máximo 4 ou 5. Tudo está no autoatendimento. Você olha para outros serviços que você não vê com tanta tecnologia, mas você não percebe quando você vai num restaurante e você vê o sistema de self-service. Que antigamente você tinha um garçom para te servir, hoje praticamente você faz seu prato sozinho. Você vai no supermercado, você encontra isso. Praticamente os caixas vão ser automatizados e de repente já tem vários assim, né? A gente está um pouco até atrasado em relação a isso. Sim. Mas sou do tempo ainda, quando criança, que tinha uma pessoa que entrava, você pegava as tuas frutas lá dentro, tinha uma pessoa que pesava, você ia para o caixa, tinha um caixa que registrava, tinha uma pessoa que embalava e tinha uma outra pessoa que levava até o teu carro. Isso. Hoje em dia é você que pega, é você que leva, é você que pesa, é você que embala, entendeu? Você ajuda a embalar para ser mais rápido, você fica preocupado porque a caixa ainda tem uma estratégia muito que acontece, que é o que ela faz. Ela termina as tuas compras, já vai pegando a do outro, aí você começa a acelerar para guardar. Isso mudou. Né? E a tecnologia, você antigamente tinha que digitar o número lá, não passou. E hoje você passa num código de barras e praticamente sua compra está feita. Né? Aí você pega o Pix, você levanta assim, cara, você não encontra mais, ninguém anda mais com dinheiro na carteira por causa do Pix. Então, assim, a tecnologia, ela te ajudou e as pessoas não perderam emprego porque você deixou de ter dinheiro ou não. Né? Você vê uma facilidade e sabe como usar. Então, assim, é a mesma coisa. Para atendimento, como é que eu vou usar os meus robôs, como é que eu vou usar o meu chat, como é que eu vou usar para que eu possa atender bem esse cliente seja atendido. Então, assim, você vai dar as opções para o cliente. Não é você substituir. Vai ter cliente que gosta de usar o chat, mas tem cliente que é assim, não, eu quero falar com alguém. Entendeu? Eu quero ouvir alguém. Entendeu? Então, assim, isso ainda vai ter. Isso também dentro do RH, né? Na área que eu estou agora adentrando, que eu estou participando, isso dentro do RH também a gente já começa a perceber como é que a gente usa plataformas que possam fazer melhores seleções para a gente, para escolher os melhores candidatos, para que a gente possa facilitar, como é que a gente pode traçar perfis melhores, como é que a gente pode registrar os melhores feedbacks das pessoas, quando calcular como verificar um PDI e tá lá, e que eu faça essa análise para acompanhar melhor. Então, assim, eu tenho que saber usar o sistema para isso. E a gente sabendo usar o sistema para isso, ele vai facilitar a nossa vida. Agora, se realmente eu achar que eu estou colocando em lá e ela vai substituir meu lugar, então eu já começo a desistir, entendeu? Sim. Aproveitando, inclusive, o gancho, vamos tocar nesse assunto, né? Durante toda a sua vida, gestor de operação, cuidando de atendimento ao cliente e agora pivotando aí, fazendo uma modificação aí no curso da carreira e agora assumindo o setor de RH, né? Como gerente de RH lá na BBG. E aí, como é que tá sendo, cara? Eu acho que você vai sair muito bem, mas me conta aí, como é que tá sendo essa experiência?
essa experiência ela está sendo o seguinte, cara. Primeiro, né, quero agradecer muito ao meu time que eu tinha lá, né, de supervisores, né, a Tamires, a Jéssica, a Maria Paulina, a Josiele, entendeu? Que, assim, me deixaram muito confortáveis com resultados, né, e com as mudanças para que eu pudesse aceitar esse desafio. A Elizabeth, que assumiu o meu lugar lá, né, na transição. E, cara, é o seguinte, eu sinto uma falta muito grande, sabe quando? É no final de semana, cara. Por incrível que pareça, que quando chega no final de semana, cara, não tem ou um atendimento para ver, ou uma fila que possa estar acontecendo, ou alguma situação. Começa a dar sabe aquela coisa? Eu disse, não, cara, não vou viver esse tédio não, entendeu? Então, assim, eu tenho que me movimentar, porque, assim, tava tendo os 2 primeiros finais de semana e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu olhava pro celular, o celular olhava pra mim, eu abri o notebook e, cara, o que é que eu tenho que fazer? Eu lembro de estar de plantão, por exemplo, de domingo na operação e chegava João lá com um galeto e um arroz, só ia almoçar. Cara, entendeu? Você chega no domingo, você chega no sábado, de madrugada, eu falava com as meninas da madrugada, entendeu? E assim, cara, não tem mais as meninas da madrugada, não tem mais, né? O pessoal dali do sábado e domingo, assim, então o que é que eu vou fazer? Aí o que aconteceu? Eu comecei a ir, cara, no sábado e domingo, Anderson, eu comecei a ir pra operação lá, né? Eu ia pro RH... Saiu da operação, lá, mas a operação não saiu de você. Saído. Cara, porque tem que ser aos poucos, né? As coisas não podem... Se você romper, cara, você vai sofrer com isso. Ela tem que ser aos poucos. Então, eu comecei a trabalhar muito bem isso, dentro da minha cabeça, principalmente, né? Cara, eu tenho que sair disso e eu tenho que olhar essas pessoas agora. Então, assim, eu comecei a ir muito nas áreas e começar a mostrar como é que eu posso ajudar vocês a criarem times de alta performance. Opa! Como é que eu posso ajudar a área técnica, como posso ajudar a área do marketing, como é que eu posso ajudar a área de vendas, como é que eu posso ajudar vocês a criarem time, como o RH que se coloca à disposição. Sim. Então, assim, esse foi um desafio para mim muito grande, né? Não foi fácil para mim romper, sair do atendimento. Para as pessoas, eu procurei não me despedir, procurei me mostrar que estava forte, mas, cara, você não tem noção como eu estava me acabando por dentro. Eu estava me acabando muito por dentro, saber que aquilo eram 25 anos olhando isso. 25 anos olhando atendimento, 25 anos que eu tenho um prazer de falar para cliente. Eu criei uma situação com o cliente que era dizer o seguinte, quando eu falava com o cliente, assim, olha, aguarde 4 minutos e 23 segundos que eu vou lhe dar um retorno. Aguarde 12 minutos e 32 segundos. Quando eu dizia isso, é para você não dizer, olha, aguarda um minutinho, aguarda 5 minutos, esses jargões que já existem. A gente cria e aí o que é que o cliente fazia? Quando eu retornava para ele, ele fez, eu estava cronometrando, eu estava marcando. Olha que interessante você diz isso. Então, você tira do cliente o problema que ele está, o foco dele, e ele já começou a focar numa outra coisa, no tempo. Então, eu comecei a perceber que como é que eu posso ajudar agora as outras áreas a fazerem isso, né? Lógico, eu estou tendo a paciência muito grande, né? A minha diretora está apoiando muito, né? Que é a Nazaré, o apoio do Bruno, do Marcos, que é o outro sócio da empresa, né? Do Abema, que é um diretor que eu admiro demais, esse cara. Então, eles estão me apoiando muito, não na transição, mas do tempo para que eu faça essa mudança, porque pode ter certeza que eu não vou transformar o RH da BBG no melhor RH que existe, mas eu vou transformar e ajudar com aquelas pessoas que estão lá, as meninas que me ajudam lá, a transformar ser o RH mais diferente que existe. Se for o melhor, porque as pessoas vão dizer que são melhores. É aquela coisa, quando o pessoal coloca lá, João, você é o melhor. Cara, eu nunca disse que eu era melhor, cara. Eu gostei de ser diferente. Eu gostei de fazer aquilo que as pessoas não fazem. Eu gostei de ajudar as pessoas naquilo que elas não ajudam. Entendeu? Não ajudam. Cara, eu olhei aqui as meninas hoje aqui, né, e que estão começando. Cara, eu fiquei, você dizendo, cara, isso é um projeto maravilhoso que vocês estão fazendo aqui dentro. E isso vai fazer um diferencial enorme na vida delas. Eu disse para ela, meu primeiro emprego foi embalando os pratos para viagem, ganhando R$10 por semana. Mas eu disse que ia ser o melhor embalador para pratos para viagem. Então, assim, o RH, ele está me transformando e eu quero ajudar a transformar. Sim. Entendeu? Então, assim, o desafio vai ser bacana. Está sendo interessante. Está sendo interessante, muito, né? muito. Já faz quanto tempo que você está lá assumindo o RH? Eu estou com uma experiência enorme lá, cara. Eu já estou com 2 meses. Mas, assim, ó, as pessoas, inclusive, chegaram para mim e fizeram o seguinte, ó. João, quando eu fui para o RH, cara, mas você foi de RH? Eu falei, gente, veja bem, eu fui encarregado do departamento pessoal da Danone. Sim. Eu tenho formação de gestão de pessoas. Eu estava na IC, passei um ano ali, quase ali, olhando o desenvolvimento da liderança das pessoas ali. Uhum. Passei um ano em Porto Alegre, como gerente executivo, onde eu olhei o RH, SESMIT, IDP, treinamento, então todas as áreas. Então, assim, né? Acho que fui juntando uma bagagem aí, tá facilitando isso aí. Entendeu? João, a gente tá chegando já pro finalzinho, mas eu queria que você deixasse alguns conselhos para quem tá
iniciando a sua jornada profissional. Aqui no Off, inclusive, você conversou com as meninas que estão no programa Primeira Chance, né, conosco aqui, tendo o seu primeiro contato com o mercado de trabalho. Então, assim, eu queria que você deixasse algumas dicas, alguns conselhos para quem está começando, que quer seguir uma carreira, trilhar uma carreira profissional como líder, gestor de pessoas, nos atendimentos. A gente sabe que aqui, por exemplo, João Pessoa acabou se transformando numa cidade que tem 2 grandes call centers, né, além dos demais de porte menor que a gente tem aqui, e que hoje aqui tem muita gente que trabalha com liderança, com gestão de pessoas, com atendimento. E eu acho que para esse público que está nos ouvindo, seria muito importante ouvir de você o que é que você tem para dizer para esse pessoal. Quais são as diretrizes, quais são os conselhos, quais são as dicas? Deixa aí essa mensagem pro pessoal. Olha, gente, como eu disse para vocês, né, eu estava dizendo aqui, falando, acho que não tem uma coisa muito pronta, tá? Mas eu acho que tem algumas coisas que funcionam e que dá certo. Primeiro é quando você acredita em você, tá? Quando você acredita naquilo que você tem como ideia, ela não funcionar hoje, você receber um não, tenha paciência, tá? Se você acredita nisso, cara, tenha paciência. Agora, você tem que acreditar, tá? Você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Você acredita que essa ideia sua vai dar certo. E uma ideia, ela surge desde o começo, antes de você ter seu primeiro emprego. Então, assim, se você acredita nessa ideia, cara, e tem essa convicção, vai ter um momento certo para ela, tá? Segunda coisa que eu digo para você é, saiba o seguinte, cara, você tem um gestor, respeita ele ao máximo, tá? Você respeitar teu gestor é muito importante para que você possa um dia, se você for virar gestor, porque algumas pessoas não desejam, preferem ficar ali mais no campo, ali mais da análise ou de uma outra coisa que não precisa fazer gestão. Isso. Mas mesmo assim, você simplesmente respeita quem está ali. Porque assim, cara, não vai ser do seu jeito. Não é do seu jeito. As empresas têm algumas normas. E entender as normas, você pode até ajudar a mudar algumas normas que você acha que é interessante. Você pode fazer isso. Então, assim, eu acho que a segunda dica que eu dou é essa, de você simplesmente ali estar respeitando. A outra é sobre empatia. Quando a gente fala sobre empatia, cara, não pensa somente porque você tem que ter empatia por um cliente. Tem empatia pela vida. Tem empatia, cara, por tudo que você faz na vida. Né? Tem empatia por você mesmo. Né? Se coloque no seu lugar mesmo, de achar, isso que eu vou fazer, isso aqui é bom para mim, né? Isso vai fazer bem para mim. Eu estou num momento de transição muito forte, tanto na minha vida profissional como pessoal, em que eu tomei uma decisão. E essa decisão está me ajudando. E ontem eu tomei mais uma outra decisão, entendeu? É assim, cara, eu acordei hoje e disse assim, caramba, peraí, uma coisa que eu fiz ontem talvez não tenha sido ou bom ou talvez eu tenha errado em alguma coisa. Cara, eu vou ter que mudar nisso, né? Mas se isso foi bom para mim, por que eu não vou evoluir, não vou investir mais nisso aqui? Então, as dicas que eu dou, ela não tem uma coisa pronta, né? Um dia eu vou fazer um livro, um dia eu vou montar um livro, e quando eu montar um livro, talvez eu consiga arrumar algumas coisas, mas acredite mais em você. Acredite na sua ideia, acredite no seu jeito, respeite muito, cara, os teus pares, respeite muito, cara, as pessoas, trate mais as coisas com informalidade, não trate as coisas com tanta formalidade, a vida não é tão formal assim, a vida é simples, entendeu? Então, assim, esses são as principais coisas que eu digo a vocês, assim, que se você começar a fazer isso, cara, você vai ter uma vida, tanto é que você vê aqui, eu falo muito a palavra cara, do que não falar assim, não sei o quê, porque isso muda, Sim. Entendeu? Deixa a coisa mais pessoal, deixa a coisa mais próxima. E aí você consegue extrair o máximo das pessoas assim com uma facilidade enorme. Eu acho que é por aí o caminho. Maravilha. Entendeu? Lembra da história da sopa? Quer contar para acabar? Cara, ou não? Olha... Eu acho que vai de encontro com o que você está falando. Deixa eu dizer para você. Ó. Antes da sopa, tem uma que é interessante. Assim, eu quero agradecer as pessoas, antes de mais nada, né? Todos que participaram. Não sei se alguém deixou pergunta ou não, entendeu? Mas assim, ó, todos que participaram, que estiveram aí, ou se teve alguém, cara, agradecer demais a isso. Mas tem várias histórias que a gente podia contar aqui. Ia passar uma tarde que não ia dar tempo. Sim. Quem sabe você me chamar da outra vez, eu vou contar case, né? Mas tem uma interessante, cara, que é da uva, que eu falo muito, entendeu? Assim, cara, que é o seguinte, eu comprava uva e levava para uma copa, porque quando eu perguntava as coisas para os atendentes, eles não diziam para mim o que estava acontecendo. E nem falavam no gestor. Mas quando eu comprava uva e levava para a copa... Uva é uma coisa que você oferece à pessoa aceita. Se você toma maçã, não. Mas a uva aí eles pegavam. E quando eles pegavam a uva ali, de repente eles se sentiam grato pela uva. Aí eu fazia as perguntas e eles começavam a falar. E aí eu começava a entender o que estava acontecendo e facilitava. Então faz isso. Transforma a tua vida um pouco mais ali com coisas simples, entendeu? Sei lá, tem tanta coisa. Tem uma que Carlos Alexandre pediu, que eu não vou contar aqui, entendeu? Que da sardinha, que foi um case, esse negócio da sardinha, né? O Celso Tonê, que é um diretor que eu admiro demais, pediu para eu fazer... Eu fiz uma live, cara. Ele pediu para contar essa história. Né?
Mas enfim, acho que... Mas se você quiser contar da sopa, eu preciso lembrar dela, cara. Não, a da sopa, a gente uma vez estava na operação e você falando exatamente sobre isso, que não existe uma fórmula pronta, uma receita pronta. Lembrei. E é isso, ó. Lembra quando você vai fazer uma sopa, que você pode seguir passo a passo do que está escrito ali. Mas vai ter dia que ela vai sair um pouco insossa, Isso. outros dias ela vai ficar um pouquinho mais salgada. Mas o importante é que você precisa dar o seu toque. E não existe a receita pronta, que vai de encontro com aquilo que você acabou de falar agora, né? Não existe uma fórmula. Eu posso até dar aqui alguns insights, mas você precisa colocar em prática aquilo, mas não existe uma receita pronta aqui que a gente possa passar e você começar a ter resultado. Eu acho que é isso. João, eu acho que pra gente encerrar tá faltando só o alô do seu filho, cara. Eu sei que você é um cara que tem uma conexão muito forte com seu filho. Eu sei que vocês estão passando aí por alguns anos já que estão longe, né? O filho do João cursou medicina. Já finalizou? Tá, agora vai terminar, tem mais 9 meses aí do estágio para finalizar. E aí, os planos dele tá para ficar por lá ou vem embora para cá? Eu falei com ele ontem, ó, cara, eu fico com vontade de falar, cara, não tem uma coisa que mexe tanto na minha vida como meu filho, cara. Nossa, ele mexe demais. E ele tá para finalizar, né, a medicina agora, acho que eu disse a ele passou 5 anos, só nas férias que vinha para cá. Sim. Cara, eu acho que eu postei uma vez uma foto dele de jaleco. Só uma vez, porque assim, eu não tenho orgulho dele como médico, não tenho. Eu tenho orgulho dele de ser meu filho, o que ele é. Eu disse a ele, se você for gari, cara, se você for o que for, cara, eu tenho orgulho de você. Eu digo isso direto pra ele. Não tenho orgulho de ser porque ele é meu médico, porque ele vai ser médico. Não, cara, a medicina foi ele que ele escolheu. Isso. Foi uma decisão dele. Ele escolheu ser torcedor do Náutico. Eu queria que ele fosse do esporte, mas eu apoiei. Isso. Eu vou pra jogo do Náutico, eu tenho bandeira do Náutico, né? E tudo foi por ele. Então, assim, meu filho, cara, eu não sei, é tudo que eu faço. Quando eu faço alguma coisa, eu penso nele. Quando eu faço alguma coisa, cara, eu vejo se isso vai dar certo. Teve um período que a gente passou um pouco afastado, que foi muito difícil para mim, foi para ele também. E que eu pedi muita desculpa para ele, cara, porque eu falhei com ele, eu errei com ele, entendeu? E ele uma vez para mim que eu nunca tinha dito para ele que eu tinha errado com ele, entendeu? E ele guardava isso dentro dele. E eu disse para ele, e hoje eu tô tendo aqui num momento ao vivo dizer para ele, quando eu pedi desculpa para ele lá, aquele atrás no passado, né? E, cara, mas eu nunca esqueci dele em nenhum momento. Nunca teve um dia sequer que eu não acorde, eu não vá dormir, que eu não lembro do meu filho. E que eu não ore e peço para que Papai do Céu ajude ele. Então, filhão, se você estiver vendo aí, ou mais tarde, um beijo, cara. Tu sabe aí, é meu filhão e a gente estamos juntos para sempre, cara. Maravilha. João, mais uma vez, cara, só agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. Foi um prazer trocar esse bate-papo, essas ideias aqui com você. Sei que ainda tem muitas histórias guardadas aí que talvez no segundo momento você volta aqui para contar pra gente. Tamo junto. Mas é isso. Pessoal, e você que acompanhou até agora, se esse conteúdo te impactou de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E em breve teremos aqui mais convidados e muito mais insights para você que quer estar atualizado aí sobre o mercado, tá? Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!